Salve, salve, galerinha do segundo ano. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos à nossa nova revisão de Química Orgânica. Semana passada você viu toda a parte de nomenclatura de hidrocarbonetos, só que esses hidrocarbonetos eram de cadeia normal. Hoje, em especial, você vai ver toda a parte de nomenclatura de cadeias ramificadas. Lembra? Cadeia ramificada é aquela que tem uma ramificação carbônica. Só que essa ramificação, a partir de agora, vai ter um outro nome. Ela vai ser chamada de radical. Aí, professor, o que é um radical? A princípio, o radical é uma estrutura que está com deficiência em elétrons. Em outras palavras, quando eu falo em radicais orgânicos, é uma estrutura orgânica que perdeu um ou mais átomos de hidrogênio. Os principais radicais alquilas, aqueles derivados de alcanos, são esses que eu acabei de colocar aqui no quadro. Eu só quero deixar em especial o que você precisa olhar. Repare que esse primeiro radical tem um elétron livre, mais um elétron livre. Eu vou colocar esses elétrons em uma outra cor, para você compreender a ideia essencial. Todos esses traços que eu acabei de colocar em destaque representa que ali tem um elétron livre. E se tem um elétron livre, é um radical. Tá, professor, e como é que se dá a nomenclatura para radicais? Simples. Toda nomenclatura de radical segue uma raiz, lembra? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Já é o suficiente. Mas os nossos principais radicais são esses que eu acabei de comentar, e esses radicais é a raiz mais um IL, IL. E aí eu vou ter algumas nomenclaturas que eu julgo ser bem importantes. Então, repare, o primeiro radical só tem um carbono, portanto, é um met, com mais a terminação IL, ele é chamado de metil. Segundo, dois átomos de carbono et com mais o IL, ele é chamado radical etil. Os dois primeiros, tranquilo. Agora vem um primeiro problema. Repare, eu tenho 1, 2, 3, isso aqui é chamado de propil. E o outro, 1, 2, 3, também tem 3 carbonos, também é chamado de propil. E aí vem a pergunta, os dois radicais têm o mesmo nome, mas eles ambos são iguais? Não. Qual que é a diferença? Repare que aqui, ó, o elétron livre está preso num carbono da ponta, que é um carbono primário, que por sua vez está preso ao segundo, que está preso a um terceiro, numa sequência normal. E como é que eu vou chamar esse radical que tem 3 carbonos, ele está preso numa sequência normal de N-propil? Esse N que eu vou colocar aqui na frente representa que eu tenho uma sequência normal de carbonos. Já o outro radical, ele está preso no carbono central, então já não tem uma sequência normal. E para você diferenciar uma cadeia normal, se utiliza o prefixo iso. Logo, esse segundo radical, ele é chamado de isopropil. Ponto. Agora, o cuidado vem aqui. 4 átomos de carbono, o nome do radical vai ser butil. Aí eu tenho também 4 carbonos, também é chamado de butil. Também tenho 4 átomos de carbono, também é um butil. E aqui embaixo também tem 4 carbonos, também é um butil. Então significa que eu vou ter que criar prefixos que vão fazer a diferenciação. Olha a lógica. Repare que no primeiro, o elétron está preso na sequência normal de carbonos. Portanto, vou usar N-butil. Segundo, o elétron livre, ele está preso nesse carbono aqui, ó. Esse carbono, por sua vez, ele é um carbono secundário. Então, significa que esse radical vai ser chamado de sec-butil. Por que sec? Porque ele está preso num carbono secundário. A mesma lógica permanece aqui embaixo. Dá uma olhadinha nesse carbono verde aqui, ó. Ele está preso a 3 outros carbonos, portanto, ele é um carbono terciário. Como que eu vou chamar um radical que tem 4 carbonos e está preso no carbono terciário? Eu vou chamar esse radical de tercibutil. Captou a lógica? Olha bem. Na ponta, numa sequência normal, N-butil. No carbono secundário, sec-butil.
no carbono terciário tercibutil. Tá, professor, e o último? Ele está preso no carbono primário, poderia chamá-lo de primbutil? Não, porque aqui também é um carbono primário. E como eu vou fazer uma cadeia diferenciada da cadeia N, eu vou chamar esse último radical de isobutil. Então, os nossos radicais 2, 4, 6, os 8 principais radicais alquilas, aqueles que só têm simples ligações, estão mostrados aqui. Então, atentos com 4 carbonos. Na ponta, N, no secundário, SEC, no terciário, terci, e quando você não conseguir classificar, é o isobutil. Então, use o isobutil como referência ou como simplesmente descarte da matéria. Tá. Professor, o que eu faço com esses radicais? Aí você vai utilizar a seguinte ideia. Os nossos hidrocarbonetos, eles vão apresentar cadeias ramificadas. E aí o que acontece? Eu vou colocar um primeiro exemplo para você compreender a ideia. CH2, CH2, CH3. Vou colocar um radical aqui. Então, perceba, essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia ramificada, porque tem um carbono pendurado, é uma cadeia saturada e homogênea. E como é que eu vou dar nomenclatura para esse tipo de estrutura? Basicamente, na hora que você for mexer com nomenclatura, existem 3 grandes regras a anotar. Regra número 1, achar a cadeia principal. Tá, professor, mas o que é a cadeia principal? Cadeia principal, anota aí. É a maior sequência de carbonos que, 2 pontos, contém a dupla, contém a tripla, contém as 2 duplas ligações e que contém a maior quantidade de radicais. Repetindo, cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, a tripla, as 2 duplas ligações e que contém a maior quantidade de radicais. Vamos fazer a primeira hipótese. 1, 2, 3. Essa sequência tem 3 carbonos. Será que existe uma sequência maior do que 3? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, já é maior. Segunda sequência. Terceira, melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, também tem 5 carbonos. Aí você pode se dar o luxo de fazer uma escolha. Qual é a cadeia principal? Ou você escolhe a cadeia reta, ou você poderia escolher a cadeia torta, estaria na mesma. Regra número 2. Tudo que estiver fora dessa cadeia principal passa a ser chamado de radical. E aí o meu radical é essa estrutura. E como é que eu vou dar nome para esse radical que só tem um átomo de carbono? Esse radical vai ser chamado de metil. E a última regra, você precisa indicar em qual dos carbonos da cadeia principal o radical está preso, a dupla está presa, igualzinho à nomenclatura anterior. Só que veja bem, como a minha cadeia principal não tem nada, nenhum tipo de dupla, nem tripla ligação, por onde que eu inicio a numeração do composto? Pela ponta mais próxima desse radical. E agora eu tenho todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Presta bem atenção agora. Repare que o radical está preso em qual carbono da cadeia principal? No carbono 2. Qual é o nome desse radical que está preso? Metil. Não tenho mais radicais, cadeia principal que tem 5 átomos de carbono, pente. Qual é o tipo de ligação que aparece entre os carbonos, AN, e qual é, mensagem subliminar, qual é a terminação de um hidrocarboneto? A terminação só pode ser O. Portanto, o nome desse composto de cadeia ramificada é chamado de 2-metilpentano. Professor, mas sempre vai ser assim? Sempre. Um outro exemplo, quer ver? Vamos imaginar que você tenha essa cadeia aqui, ó. CH2, CH, CH3. Vamos colocar um CH3 aqui para baixo e ainda eu poderia colocar um CH2, CH3. Nossa, professor, mas ficou mais ramificada ainda. Agora tem alguns adendos que você vai ter que tomar cuidado. Então, olha só. Passo número 1, achar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Pequeno, né? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, maior. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, também tem a mesma quantidade. Qual das duas você escolheria, a reta ou a torta?
Nenhuma das, porque você talvez não viu essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É bem maior do que as demais. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dessas duas vai ser a minha cadeia principal, então fica bem atento. Quando você for achar a sua cadeia principal, ela tem que ter a maior sequência. Então você treina todas as pontas. Essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa com a outra e essa com essa. E aí você percebe que a tua cadeia principal poderia ser a torta ou a bem torta, qualquer uma das duas. Como nós estamos fazendo a revisão, eu vou escolher essa cadeia torta como minha cadeia principal. Tudo o que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Como é que é o nome desse radical que só tem um átomo de carbono? Ele é o metil. Lá no outro lado tem mais um radical, e como é que eu chamo esse radical que só tem um carbono? Ele também é chamado de metil. Olha, professor, tem dois radicais iguais? Pois é. Agora, regra 3, por onde que você inicia a numeração? Eu tenho essa ponta e essa ponta. Em qual das duas o radical está mais próximo? Ponta direita. Aí você numera a cadeia, vai do 1 ao 6. Pronto, cadeia devidamente numerada. Agora, o que acontece? Olha bem. Repare que o primeiro radical ele está preso no carbono 2. Então, vai ficar 2-metil. O outro radical está lá preso no carbono 4, também é um radical metil. Só que agora você para, por quê? Se imagine se eu tivesse uma cadeia com uns 10 radicais iguais, já pensou? 2-metil, 3-metil, 4-metil, 5-metil, aquele monte de radicais iguais, aí vem o primeiro adendo à regra. Toda vez que você encontrar alguma cadeia em que o radical se repete, não repita o nome 2, 3, 4 vezes. O que você vai fazer? Você vai verificar aonde que os radicais estão presos, 2,4, e através de prefixos de repetição, di para 2, tri para 3, tetra, penta, hexa, como eu tenho dois radicais iguais, di, o nome do radical que se repete, que é metil, e agora, alegria total, nome da cadeia principal, que tem 6 átomos de carbono. Qual que é a raiz para 6 carbonos? Um X. O tipo de ligação que aparece entre os átomos de carbono é o AN, e a terminação para o hidrocarboneto, que vai ser O. E aí você vai ter como nomenclatura 2,4 dimetil. Professor, precisa colocar o di? Precisa. Se tiver 3 radicais, tri, e 3 números. Se tiver 4 radicais, 4 números e vai. Essa é a ordem com que você vai ter que mexer. Então, essa é a primeira parte da nossa nomenclatura. Inclusive, deixa eu só fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Vamos imaginar que você tivesse esse tipo de cadeia aqui, ó. Vou colocar um radical aqui e um radical aqui, ó. Quero ver se você consegue compreender a ideia essencial desse material. Aliás, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar mais uma pontinha para cá e vou colocar assim, pronto. E professor, quer complicar a nossa vida? Não. Só que essa outra cadeia, ela tem uma outra coisa especial. Veja bem, cada uma dessas pontas tem átomo de carbono. Então, tem um carbono para cima, carbono para cá, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui e mais um lá na pontinha. Então, lá temos os átomos de carbono. Regra número 1. Professor, você não vai colocar os hidrogênios? Não, porque é uma cadeia carbônica. O que interessa para mim é o carbono. Regra 1. Achar a cadeia principal. 1, 2, 3 está muito curtinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou você escolhe aquela sequência mais reta, ou você pode pegar a cadeia um pouquinho mais torta, não tem problema qualquer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a cadeia, duro que aqui não dá para dizer que a cadeia é a reta, né? Porque eu tenho essa representação em linhas. Um detalhe, se você compreender essa nomenclatura, você entendeu as regras finais. Tudo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Como é que é o nome desse radical que só tem um carbono? Metil. Lá em cima só tem um carbono, também é um radical metil. E aqui embaixo, agora cuidado, aqui embaixo eu tenho 2 carbonos. Se um carbono é metil, 2 carbonos vai ser o quê? Etil. Portanto, aqui nós vamos ter um radical etil.
Agora vem um outro probleminha. Por qual das pontas eu inicio a numeração do meu composto? Pela ponta mais próxima. E a ponta mais próxima é essa aqui da direita, da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está lá feita a numeração. Porém, agora eu tenho dois probleminhas fáceis de resolver. Primeiro, eu tenho dois radicais iguais, que se chamam radical metil, e eu tenho um radical etil. E aí vem a primeira dúvida. Quando os radicais forem iguais, prefixo di, tri, tetra. Agora, quando os radicais forem diferentes, como é que eu vou saber qual dos dois eu coloco primeiro na nomenclatura? Fácil. Use o critério da ordem alfabética. Use o critério da ordem alfabética e entre o etil e o metil, quem vem primeiro na ordem alfabética? O etil. Aonde que ele está preso na cadeia principal? No 4. Portanto, 4 etil. Agora, tem mais radical além do etil? Tem o radical metil e ele aparece duas vezes. O que eu faço? Aonde que eles estão presos? No mesmo carbono. 2,2 dimetil. Professor, mas precisa colocar 2,2 se estão dois radicais, dois números. Tá, mas ele está preso no mesmo, não interfere. 2,2, se tivesse mais dois outros radicais, 2,2,3,3, precisa indicar os radicais e precisa indicar os números. Como eu não tenho mais radicais agora, como é que eu vou dar nome para a cadeia principal que tem 6 átomos de carbono? Raiz para 6, X, simples ligações AN e a terminação para o hidrocarboneto, que é O. E aí o nome do meu composto vai ser chamado de 4-etil, 2,2 dimetil, hexano. Ponto. Resolve o processo. Tá, professor? E se tivesse uma dupla ou uma tripla ligação? Não vai mudar em absolutamente nada. Na realidade muda sim, mas é pouca coisa. Quer ver? Ó? Vamos imaginar que você tivesse a seguinte cadeia. Vamos colocar uma dupla ligação para cá, CH, vamos colocar um CH3 para baixo e um CH3 para cá. O que vai acontecer se você encontrar uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos? O esquema é o mesmo. Achar a cadeia principal. Espera aí. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que, dois pontos, contém a dupla, contém a tripla, contém as duas duplas e a maior quantidade de radicais. Portanto, a dupla ligação precisa estar dentro da cadeia principal. Qual é a minha cadeia principal aqui? É a cadeia reta. Tudo o que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical, e o nome desse radical é o metil. Agora que vem a sacada. Por onde que você começa a numerar o composto? Ah, professor, lá pela ponta direita, né? Porque tem o radical. Cuidado agora. Repare que na cadeia principal tem alguma coisa que chama muito a minha atenção. E o que chama a minha atenção é essa dupla. Portanto, agora não é mais o radical a prioridade para você fazer a numeração. A prioridade agora é a dupla. E em qual das duas pontas você iniciaria a numeração desse composto? Só vi um pouquinho para cá. Numera 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Todas as informações que eu preciso estão presentes aí. Agora você coloca no papel. Em qual dos carbonos da cadeia principal o radical está preso? No 4. Como é que é o nome desse radical? Metil. Tem mais algum outro radical que não seja o metil? Pois é. Agora eu tenho 5 átomos de carbono pente. Só não esqueça que essa dupla está presa no carbono 2, portanto, 2 em... E mais a terminação O, porque eu tenho um hidrocarboneto. Portanto, não esqueça, quando tiver dupla, tripla, duas duplas, que você precisa indicar a posição dessa dupla, dessa tripla, por um número. Portanto, 4-metil, porque o radical está preso no carbono 4, 5 carbonos pente, a dupla ligação está presa no carbono 2, em porque é dupla, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Tá, professor? E se tivesse uma tripla ligação? Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou fazer os outros exemplos para cá. Se você tiver uma tripla ou duas duplas ligações, duas duplas, você vai encontrar a mesma linha de raciocínio. Quer ver? Imaginamos a seguinte ideia. CH3, C tripla,
Vamos colocar um CH3 para cá. Vamos colocar um outro CH3 para cá. Aliás, deixa eu só fazer aqui, ó, fazer um pouquinho mais complicado. Quer ver? Ó? Vou jogar um CH2 aqui para baixo. E vamos colocar mais um CH2, CH3, para aproveitar o meu espaço que tem aqui. Reto, professor, mas olha o tamanho dessa cadeia. Não importa o tamanho da cadeia, você consegue fazer qualquer nomenclatura. Veja bem, regra número 1. Achar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla e que contém a maior quantidade de radicais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pequena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A minha cadeia principal vai ser essa cadeia reta. Professor, sempre vai ser a cadeia reta? Não, a gente já viu vários casos aí que a cadeia pode ser quebrada sem problema qualquer. Tudo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Como é que é o nome desse radical? Metil. Aqui eu também tenho radical, e esse radical tem a mesma nomenclatura metil, só que aqui embaixo eu tenho um radical que tem 2 átomos de carbono. E como é que eu vou chamar esse radical com 2 carbonos? Etil. Regra 3, numeração. Por onde que você inicia a numeração do composto? Repare que na minha cadeia principal tem uma coisa muito mais importante e chamativa do que os radicais, que é a tripla. Portanto, você obrigatoriamente vai numerar da esquerda para a direita. A minha cadeia principal tem 7 carbonos e agora acabou. Todas as informações que eu preciso estão aí à sua frente. Primeiro, eu tenho radicais iguais e tenho radicais diferentes na mesma estrutura. Qual que é a regra? Radicais diferentes, critério de ordem alfabética. Aonde que está o radical etil? No carbono 4. 4 etil. Agora, um radical metil está no 4, o outro está no 5, dimetil, porque eu tenho 2 radicais iguais, cadeia principal com 7 carbonos hept. Agora, cuidado, repare que eu tenho uma dupla ligação, e essa dupla está presa no carbono 2, portanto, 2 in, e qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Portanto, 4 etil, 4,5 dimetil, hept, 2 ino. Não esqueça de colocar a tripla ligação. E aí, para fecharmos essa revisão dos hidrocarbonetos de cadeia aberta ramificados, eu preciso ainda fazer o comentário quando tem 2 duplas ligações. Então, vamos pensar o seguinte, quer ver? Ó? Vamos imaginar que você tenha essa cadeia aqui, ó. CH, aí eu vou colocar uma dupla para cá, CH2, aí você vai colocar um CH3 aqui para cima, CH dupla, CH, CH3. Pronto, está aí a nossa cadeia. Agora, um cuidado especial, gente. Cuidado aqui. Repare que eu tenho uma sequência carbônica, é uma cadeia aberta, ramificada porque tem ramos carbônicos. Só que você presta bem atenção que aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação e mais outra dupla ligação. O que eu tenho nessa cadeia? Um alcadieno. Alcadieno. 2 duplas ligações. Regra número 1. Achar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que, 2 pontos, contém a maior sequência, que contém a dupla, a tripla e as 2 duplas ligações. Professor, mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é uma cadeia maior, sim, mas essa cadeia não tem a dupla. Portanto, a única possibilidade que você tem de cadeia principal só pode ser a torta. Não tem outra possibilidade de cadeia principal, só pode ser a torta. Tudo que estiver fora da cadeia passa a ser chamado de radical. Como é que é o nome desse radical que só tem um átomo de carbono? Esse radical ele é chamado de metil. E agora, outro cuidado especial. Aqui, ó, tudo isso aqui é um radical. Ai, professor, meu Deus, como é que eu vou dar nome? Gente, lógica. A primeira coisa que você analisa, quantos carbonos existem aí? Ah, tem 3. Opa, se tem 3, significa que eu tenho um propil. Agora, qual propil eu vou encontrar?
Repare que existem dois radicais propil. O N-propil, quando o elétron está na ponta, numa sequência normal, e o isopropil, quando não está na ponta. E se você analisar bem, ó, o elétron livre está preso no carbono do meio. Então, significa que eu não tenho uma sequência normal. Esse radical vai ser chamado de isopropil. Regra 3, para encerrar. Por onde que eu inicio a numeração? Eu tenho essa dupla e essa dupla. Qual das duas está mais próxima da ponta? Aqui na ponta esquerda, na parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, contigo. Como eu tenho radicais diferentes, qual que é o critério de desempate? Ordem alfabética. Como o I vem antes do M, aonde que o radical está preso? No carbono 2. 2 isopropil. O outro radical está lá preso no carbono 3, 3 metil. Acabaram-se os radicais, nome da cadeia principal. 6 átomos de carbono X, agora cuidado. Uma dupla ligação está presa no carbono 1, a outra dupla está presa no carbono 4, e como você tem duas duplas ligações, é um diene, e mais a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Ponto. Você pode fazer isso para qualquer tipo de representação, qualquer tipo. Então, se a sua cadeia tiver simples, acha a cadeia principal que está fora radical, nesse caso, você numera pelo radical. Agora, se você tiver uma dupla ligação, uma tripla ligação ou duas duplas, a prioridade para você numerar passa a ser da insaturação. Então, eu coloquei alguns exemplos para você ilustrar e revisar esse assunto importantíssimo dentro da química, chamada química orgânica. Gente, um grande abraço, espero que essas informações te ajudem a você compreender, mais uma vez, essa maravilhosa disciplina que é a química. Gente, fiquem com Deus e até a próxima revisão. Até mais, gente, se cuidem.